aberto. E eu já começo o programa conversando com um cientista político, Aloysio Crowley, sobre o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff ontem, em que ela propôs 5 pactos nacionais e um plebiscito para a constituinte da reforma política. Obrigada, Aloysio, pela sua presença aqui hoje. De uma forma geral, o que o senhor achou desse pronunciamento da presidente? Eu achei que, de fato, a fala dela, né, foi importante, porque todos estavam cobrando uma posição dela depois de quase 2 semanas de manifestações, né? E eu acho que os 5 pontos que ela levantou, os 5 pactos, né, corresponde, de fato, àquilo que está acontecendo nas ruas, né? Primeiro, essa questão política, né, que todo mundo está querendo mudar, no fundo, né? Porque o Congresso, de fato, não consegue andar, né? Nós estamos, só o ano que vem vai ter eleições, mas praticamente a pauta do Congresso não avança em termos de leis, né? Então, de fato, eu acho que um dos pontos principais da mobilização popular dos estudantes é a mudança da política. No fundo é isso, né? Apesar que alguns são antipartidários, né? Apolíticos, né? Mas não se resolve nada sem política. Tudo é político. O homem é um animal político, né? E tudo depende disso. Então, de fato, indiretamente, os estudantes querem também mudar a política, né? Bom, o senhor percebe também que ela, até o senhor falou da demora dela se pronunciar e tudo mais, mas ela vem também, segundo as pesquisas, diminuindo a aceitação da própria população. Isso um medo, porque todos já estavam até se preparando para as eleições de 2014. Sem dúvida. E tiveram que mudar as próprias pautas, né? Sem dúvida. Quer dizer, a mobilização popular é um alerta para todos os políticos, né? E todos os 3 poderes, né? Eu acho que os 3 poderes são muito lentos. E nós estamos vivendo, com a internet, com a eletrônica, estamos vivendo um outro momento histórico, onde a questão virtual, né, os contatos, as comunicações são muito rápidas, né, e as mudanças são muito rápidas, né. Então, eu acho que os políticos têm de se acostumar, então, com a dinâmica da sociedade, que é totalmente nova. Nós separamos em cartões, né, numa arte que nós fizemos, São Luís, para poder a gente entender um pouco mais quem está em casa. André, a gente vai colocar primeiro a responsabilidade fiscal. Então, ela fala sobre a importância nesse cartão aí, né, das manifestações nas ruas, né, que as ruas estão nos dizendo que o país quer serviços públicos de qualidade, quer mecanismos mais eficientes. Quer dizer, que bom que ela está ouvindo, né, se fazendo ouvir, né? E aí passa, por favor, para o próximo cartão, que ela fala sobre a responsabilidade fiscal. O senhor acredita que isso possa acontecer? Eu acho que tem tudo para acontecer. Mas de curto, médio ou longo prazo? Médio prazo, médio prazo. Porque, de fato, se olharmos nos últimos anos, né, o mundo todo, o Ocidente todo entrou em crise. Em 2008 foi Estados Unidos, depois a Europa, né? Então o Brasil, agora que os reflexos foram mais fortes, né, na economia brasileira, perigo de inflação, né? Então, eu acho que a responsabilidade fiscal é importante nesse momento no Brasil, né? Bom, o próximo assunto que ela fala é sobre reforma política, né? E fala sobre a questão do plebiscito. Ontem à noite eu fiquei ouvindo alguns especialistas falando sobre a legalidade, né, por onde passar esse plebiscito. O senhor estava dizendo que hoje pela manhã, na reunião da presidente com a OAB, está se chegando a um caminho. Porque ontem eu também percebi vários juristas, né, se pronunciando, uns a favor de uma constituinte popular exclusiva, né, com um assunto típico, mas através de emenda, e os outros radicalmente contra, dizendo que isso é tarefa só do Congresso. Então, entre os juristas havia, de fato, uma polêmica, né? Isso que foi levantado ontem. Hoje a OAB apresentou um projeto dizendo a constituinte é possível, né? Agora, em vez da constituinte, o plebiscito, vamos fazer um plebiscito, mas com alguns pontos, né, de reforma política. Isso pode ser uma consulta popular. Você levanta aí 6 pontos de reforma política, né, e joga se a população está de acordo ou não está de acordo. Por exemplo, o voto em vez de obrigatório, você quer voto obrigatório ou quer voto facultativo? É uma questão que podia ser jogada, né? E isso num tempo de 45 dias. Exatamente, o AB falou que 45 dias dá para preparar um plebiscito, né, para ser jogado ao povo, né? Então, a ideia do plebiscito, com essa sugestão, ela fica mais concreta, né? Porque senão seria para o ano em que vem escolher uma Assembleia Constituinte, né? Aí tem toda essa polêmica, né? Então, com essa situação, ela fica até já na expectativa de não vai poder deixar ela passar as eleições. Eu achei positivo que ela ouviu a OAB e está incorporando. Eu já ouvi
alguns políticos criticando, né? Porque ontem ela falou uma coisa, hoje outra, mas eu acho que a dinâmica das mudanças vem através das sugestões. Ela ontem ouviu o movimento de passe livre, hoje está ouvindo outros movimentos. Então, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma presidente atendendo liderança do movimento popular. Pois é. Bom, o próximo pacto que ela coloca é saúde, André? Que a gente tem na nossa corrupção, arte. ela coloca. Não, eu estou seguindo uma ordem, para a gente falar sobre saúde, questão também. Vivemos um problema, o Brasil está doente, né? A gente tem uma saúde muito precária, quer dizer, o senhor, eu tenho medo de até te perguntar para o senhor o que o senhor acha, se é possível fazer isso a curto prazo. Não, é muito difícil. Saúde, porque construir um hospital leva 4 anos, né? Para formar um médico leva 6, ele tem residência, né? Agora, alguns pontos positivos que ela levantou, por exemplo, aumentar o número de vagas, né? Para a residência, isso é importante, né? Levantar, de fato, por exemplo, o dinheiro que está aí para hospitais, agilizar a construção dos hospitais. Inclusive, ela defendeu trazer médicos de Portugal, Espanha e outros países, né? Que tem aí algumas corporações de médicos, corporações sindicais, né? Que são contra, mas eu acho que tem de ser estudado. Se os médicos brasileiros, residentes brasileiros, não querem ir para o interior do Brasil, para o Amazonas, para o Acre, para o Amapá, né? Lugares distantes, precisa de médico também, eu acho que tem de ser discutido isso. Mas eu até vi uma entrevista do presidente do CFM, né, que fala sobre a questão de se colocar melhores estruturas nessas regiões mais afastadas, porque muitas vezes parece que fazem contratos com esses médicos e não cumprem. Quer dizer, eles não têm nada legalizado, né, uma carteira assinada, é um contrato de boca e chega lá na hora, o médico vai com a família toda e paga-se 3 vezes menos do que foi acordado. Não, sem dúvida, a infraestrutura, isso também é demais. Infraestrutura é fundamental, né? Em termos de, primeiro, se tem um posto de saúde, tem que ter todos os equipamentos. Falta credibilidade e respeito, né, também, né, Luiz? Agora tem uma questão do transporte público, como o senhor colocou no início, né? Transporte público eu acho que está avançando, porque o movimento avançou. Esse movimento Passe Livre, né, já tem 10 anos, né? Eu acho que foi a coisa assim, mais consistente de todas as manifestações, ouvir esse movimento, porque o movimento já tinha propostas concretas, né? Não era só a questão de 20 centavos, eles querem chegar à tarifa zero, né? Então tem toda uma luta em frente, né? De fiscalização, de melhoria do transporte, qualidade, né? Do transporte urbano. Então essa questão da mobilidade urbana é um fato, nós temos carros demais nas ruas, né? Temos poluição demais, né? Então eu acho que precisamos reinventar essa questão da mobilidade urbana, né? Agora, você estava me falando antes de começar o programa que a corrupção, sendo tratada como crime hediondo, o senhor não é a favor, É um ponto que eu acho que a Dilma defendeu isso, né? Na posição dela ontem, diante dos governadores e prefeitos, mas denominar qualquer coisa de crime hediondo, mudar a lei não adianta nada. Não adianta você mudar as leis apenas, né? Então aí você tem que trabalhar com a educação para mudar a cultura política do nepotismo, do clientelismo, do patrimonialismo, né? Onde todo mundo quer um favor, todo mundo quer arrancar benefícios. Né? Aliás, esse é um dos itens, né? Educação, um dos itens do pacto. Desse pacto mas a educação política é tudo, né? Eu acho que tem de investir muito, né? Eu sou professor de ciência e teoria política. O aluno, muitas vezes, na universidade, não quer saber, ele acha que é perder tempo estudar política, né? Mas é importante conhecer um pouco a mais, né? Segundo grau, por exemplo, tem de ter ciência política já, cidadania, né? Como a gente fala da doença, né, da saúde, tem a questão também da própria educação, né? Da falha, tá deixando esses jovens, essas crianças nas ruas, quer dizer, se oferecesse até a educação política também ao longo da nossa vida acadêmica, seria fantástico, sem dúvida, né? Eu acho que as ruas estão ensinando isso, porque agora em São Paulo, por exemplo, o movimento do Passe Livre teve 3 grandes reuniões em São Paulo e parece que tinha fila de estudantes, né, querendo participar das reuniões para discutir o transporte, estão discutindo política, né? Então, no fundo, eu acho que... Agora, só para a gente encerrar, eu sei que meu tempo está estourando, o senhor acha que não faltou falar sobre segurança, não? A segurança acho que está sendo bem contemplado, viu? Está bem contemplado a nível nacional, virou assim nos últimos anos, virou a questão chave, viu? Eu já ouvi alguns comentários de pessoas que sentiram falta desse item nessa questão. Não, tem muitos itens que podiam ser discutidos, né? É verdade, muitos, a gente ficar aqui, a gente vai enumerar alguns, né? Educação, por exemplo, deve ter discutido sempre, porque o Brasil está muito atrasado em relação à educação, né? Em todos os níveis, né? Nós estamos atrás do Paraguai.
em termos de educação. Né? É um absurdo. Luiz, muito obrigada pela presença do senhor aqui hoje, por ter esclarecido para a gente. E a gente vai continuar acompanhando aqui. Fica o convite até para que o senhor pudesse voltar, porque amanhã teremos uma nova manifestação e daqui para frente os nossos poderes irão se manifestar e a gente vai acompanhar. Obrigada, tá? Obrigado. Por ter vindo hoje ao programa.